Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos no Tendências Globais, estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos ver o capítulo 13, um capítulo bastante importante, porque vai estar falando das duas bestas do Apocalipse. A gente comentou no estudo anterior que a estratégia do diabo, do dragão, para impedir a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino milenar seria através das duas bestas, do anticristo e do falso profeta. É mais uma tentativa de impedir a questão do reino, tá? Eu não vou fazer nenhuma retrospectiva para a gente não gastar muito tempo, mas o sentido é esse. E agora nós estamos numa intercalação, a maior intercalação do livro do Apocalipse abrange aí do capítulo 12 até o capítulo 14, e nós estamos no 13. Cada capítulo é como um zoom que o Espírito Santo abre para João, para ele enxergar detalhes antes que a sétima trombeta seja tocada e o novo ciclo de julgamentos, que são as taças da ira, aconteçam. Então, até lá, nós estamos numa intercalação, ok? A gente entender isso para não se perder. Então, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, corrigindo, aliás. Vamos corrigir aqui, porque senão fica meio confuso. Lá no capítulo 11, preste atenção, eu vou retificar. Esqueça o que eu falei, a última coisa que eu falei, vamos retificar para não ter confusão. Lá no capítulo 11, versículo 15, foi tocada a sétima trombeta. E ela já vai abrir a série de julgamentos das taças da ira. Agora está correto. Aí entra a intercalação. Aí vem o versículo 12, onde nós vimos a questão da mulher, né? E agora nós estamos no 13, que vai falar das duas bestas, e depois nós vamos para o 14, que é 6 anúncios ou proclamações que nós vamos ter no livro do Apocalipse, antes de nós entrarmos ali no capítulo 16, quando a gente vai ver as taças da ira. Ok? É mais ou menos esse o contexto da situação que nós estamos dentro do livro do Apocalipse. Então abra a sua Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse e vamos fazer alguns comentários. Ok? Primeiro versículo. João viu uma besta subindo do mar. Aqui é uma referência ao mar Mediterrâneo, o mar grande. E essa expressão fala das nações gentílicas. E aqui nós temos que já logo fazer uma amarração com o Império Romano revivido, o contexto dos 10 reis. Já automaticamente nós temos que linkar essa situação. É dali que vem o 8º rei, o chifre pequeno, ou 11º, como está lá no livro do profeta Daniel. É imediata essa ligação. E ele tinha 7 cabeças, são os impérios gentílicos que oprimiram a nação de Israel, e ele também tinha 10 chifres. Aqui é o contexto dos 10 reis. A Bíblia não é detalhista nas informações. Deus fala apenas o necessário. E nós temos que fazer a inferência daquilo que está sendo dito, amarrando com outros versículos, harmonizando todos os versículos para você ter uma visão correta, clara da situação. Bom, nome de blasfêmia já fala da natureza
dessa besta? Ela é empoderada, energizada pelo diabo. E o diabo é inimigo de Deus. Então, isso fala da sua natureza espiritual. No versículo 2, ele fala: a besta que subiu do mar, e aqui é o anticristo, é a primeira besta. Ele era semelhante ao leopardo, aqui fala da Grécia, e os seus pés como os de urso, do Império Medo-Persa, e a sua boca como a boca de leão, da Babilônia. Aqui João está olhando o leopardo, o Medo-Persa e a Babilônia. Ele está olhando daqui para cá. Daniel olhou daqui para lá. A visão de Daniel era Babilônia e seguindo em frente. João está vendo o contrário. É do fim para o começo. Por isso que aqui aparece de forma do fim para o início. Ok? Só isso. E a sua boca é como boca de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, trono e grande poderio. Quem é que sustenta esta besta? O diabo. Satanás, a antiga serpente, o dragão, é quem alimenta esta besta. E aqui está falando de uma pessoa. É um reino, mas é uma pessoa. A gente tem que perceber essas duas particularidades. No versículo 3, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Alguns interpretam como se isso fosse o ressurgimento do Império Romano como sistema político de dominação. Tende a interpretar por esse lado. Eu acho isso meio sem muita consistência, porque no capítulo 3 do Apocalipse fala muito de uma pessoa e não de um sistema. A ênfase maior, primária, é para a pessoa do anticristo. Então, realmente, ele vai sofrer uma ferida de morte, e essa ferida mortal foi curada. Aqui é um sinal, é um milagre, mas é um milagre do engano, para poder impressionar os moradores da terra. Preste atenção, Satanás está operando a virada do jogo, e esse sinal é o sinal que dá o start para essa mudança no ponto médio da tribulação. Logo ali na frente você vai perceber isso. E toda a terra se maravilhou após a besta. É claro, o espírito do engano, a operação do erro, conforme Paulo fala lá em Tessalonicenses. Quem está cego não percebe o milagre que é operado através do engano. E aí você começa a seguir a besta. É como o gado que segue, que não faz uma avaliação. Vai seguindo só porque viu alguma coisa extraordinária, um milagre. Ok? O diabo tem que operar isso para virar o jogo. É uma particularidade que chama muito a atenção. E no versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Aqui é pela força, agora começa uma dominação pela força. Aí é um sistema totalitário, exclusivo, de controle e de opressão. Aquele anticristo do cavalo branco lá do começo, que estava no meio dos 10 reis, agora vira o jogo. Agora ele mostra a sua verdadeira natureza e o seu propósito. E ele está com pressa, ok? O diabo está com pressa e ele acelera o processo. E no versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses.
3 anos e meio. O diabo sabe que tem prazo de validade. E ele começa fica enlouquecido, porque tem que fazer as coisas rapidamente. E observe que deu-se-lhe poder para agir. Quem é que dá esse poder? Foi o próprio Deus. Você tem 42 meses. É uma concessão. Não é que a besta resolve fazer as coisas por conta própria. Vocês vão ver várias expressões de concessão nesse capítulo 13. Deus está no controle de tudo. E no versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemou de Deus, do seu nome, do seu tabernáculo e daqueles que habitam no céu. Os 24 anciãos, os seres viventes, os anjos, os mártires, ele blasfema contra Deus, blasfema contra a morada de Deus, blasfema contra aqueles que estão no céu. Ele é inimigo de Deus e se levanta contra Deus. E ele tem uma boca grande, uma boca arrogante para blasfemar contra Deus. Isso nós já estamos do ponto médio para a segunda metade da tribulação de 7 anos. E foi-lhe permitido, olha aqui novamente uma concessão, fazer guerra aos santos que... dos santos da tribulação nós temos 2 grupos, os mártires e os sobreviventes, e ele vai perseguir os santos da tribulação. Foi-lhe permitido esse tipo de coisa, e vencê-los, e deu-se-lhe poder, aqui outra concessão, sobre toda a tribo, língua e nação. O domínio do anticristo será global, mundial, toda, não é parte, é toda. Versículo 8. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra. Os ímpios, os rebeldes, aqueles que não ouviram, não se interessaram pela pregação das 144.000 testemunhas seladas, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Não estão no livro do Cordeiro porque não se arrependeram, recusaram a oferta do evangelho, do reino que estava sendo pregada, preferiram seguir a besta, preferiram seguir a mentira, a operação do erro. E o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo fala do plano redentivo de Deus antes de criar qualquer coisa. Uma coisa que foi resolvida dentro da Trindade. Ok? Para a gente não fazer confusão aqui. E tem confusão usando esse versículo como se Deus estivesse pré-ordenando a salvação das pessoas, com uma visão distorcida de eleição. Mas eu não vou entrar nesse assunto, mas é só chamando a atenção para a gente não cair nesse tipo de teologia. Se alguém tem ouvidos, ouça, lá no versículo 9. Observe que aqui a expressão igreja é retirada do versículo. Quem tem ouvidos, ou seja, os santos, aqueles que estão na terra, quem tem ouvidos, ouça. O que está... os 144.000 que estão pregando, daqui a pouco são anjos que vão pregar, ouça, mas já não está falando mais da igreja, porque a igreja não está mais na terra. O versículo excluiu a expressão, o que o Espírito Santo diz às igrejas, como está lá no começo do Apocalipse. Se alguém, lá no versículo 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É interessante que um pouquinho aqui atrás, lá no capítulo 11, versículo 18, Deus diz: chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. É a retribuição. O anticristo leva para o cativeiro ele vai, porque ele vai ser lançado no lago de fogo.
Aqui é retribuição. A gente tem que entender a maneira como Deus está julgando a terra. E quando ele diz aqui está a paciência e a fé dos santos, é para você manter a tua posição e não adorar a besta e não receber a marca da besta, porque senão você passa para o time errado, o time dos perdedores. Esse é o evangelho do reino. É para aguentar firme, não amar a própria vida, em troca de sobrevivência receber a marca da besta. Isso traz condenação eterna. É disso que está sendo dito aqui nesse finalzinho do versículo 10. E aí você tem os dois grupos, daqueles que não adoraram a besta e não receberam a sua marca. Os mártires que estão lá diante do trono aguardando a primeira ressurreição e os sobreviventes que vão entrar no reino milenar. Paciência fala de perseverança. Tá entendendo? E isso envolve fé, porque envolve o risco da minha própria vida. Eu tenho que confiar em Jesus como o Messias, aquele que está vindo para resgatar a terra e estabelecer o reino milenar. É a condição como Deus está trabalhando ali naquele período. A graça, aquela coisa da igreja já foi. Agora aqui é luta, entende? É uma coisa que envolve perseguição, uma opressão demoníaca intensa na terra. E tem a ver com a adoração da besta e receber a marca da besta. Eu tenho que fixar esses pontos. Não é a condição da igreja nesta dispensação que nós estamos. Agora, a partir do versículo 11, nós vamos ver a segunda besta, que é o falso profeta. Ele sobe da terra. Aqui alguns interpretam como ele vindo de Israel, então vai ser um judeu. Bom, o contexto do versículo não é tão específico, tão claro nesse sentido. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Não dá para ser tão dogmático nesse sentido. Normalmente a expressão terra se refere a Eretz de Israel, a terra de Israel. Mas o contexto aqui pode estar falando da terra como planeta. Então, aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá ok? Ele tinha 2 chifres, já não é 10, é 2, então a autoridade dele está subordinada à autoridade do anticristo, que é a primeira besta. Ele parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, ele é um religioso, mas está a serviço do inferno, porque é alimentado pelo dragão. E ele exerce todo o seu poder, e aqui nós vamos ver grandes sinais, na presença da primeira besta. Como que ratificando a primeira besta. Um braço operacional auxiliar da primeira besta. E ele faz que a terra e todos aqueles que moram na terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aquele sinal, a Bíblia chama muito a atenção para essa cura. Tem aparência de sobrenatural e tem que ser sobrenatural para poder despertar tamanha admiração dos moradores da terra. Senão, ninguém daria muita atenção para isso. E ele faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Agora começa uma loucura de sinais no sentido de impressionar os moradores da terra, porque o diabo sabe que tem pouco tempo e precisa conquistar o planeta. Essa é a agenda que ele tem. E aqui começa uma imitação. Aí as 2 testemunhas como referência logo imediata. Porque a besta matou as 2 testemunhas e elas operaram grandes sinais. Então ele entra fazendo a mesma coisa, ou parecido, num
vamos assim, numa enganação com relação aos moradores da terra. Por isso que eles seguem a primeira besta. E ele engana, lá no versículo 14, ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Outra expressão de concessão. É como Deus dando corda para ver até onde vai, mas tem 42 meses. Esse é o prazo. Ok? E aí ele faz com que os moradores da terra façam uma imagem à primeira besta que tinha sido ferido e se recuperou do ferimento. E aqui fala que essa ferida é uma ferida provocada por espada. Isso fala de guerra, de alguma luta, de algum entrave ali militar. Ok? E a imagem aqui é a imagem da primeira besta, porque todo o foco está na primeira besta. Ele apenas está ratificando a primeira besta. E foi-lhe concedido, outra expressão de concessão, isso no mesmo capítulo, que desse espírito à imagem, fôlego, vida, para que essa imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem. Essa idolatria vai ser o ápice, porque a idolatria a gente sabe, uma imagem que não fala, que não anda, não é? Mas essa vai falar e vai fazer com que morra aqueles que se recusam a adorar a imagem ou a adorar a primeira besta. É algo que a gente nunca viu, mas está profetizado aqui no livro do Apocalipse. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, não importa a sua condição social, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, que é a marca da besta, e ela é visível. Ok? A gente tem que entender isso. Para que ninguém possa comprar ou vender. Um sistema de controle. Você, para entrar no sistema, tem que receber a marca. Caso contrário, você é um pária. Você está fora do sistema. E você vai ser perseguido. Entende? A marca tem essa conotação de controle. E é um controle totalitário, opressor, demoníaco. E essa marca, ela tem a ver com o sinal, que é a própria marca em si, que é visível. Ela tem a ver com o nome da besta e o número do seu nome, que é 66. Então, isso tudo está interligado, não é? A gente vê a marca, o nome e o número do seu nome. O número do seu nome, a gente vai ver que, para calcular o número do seu nome, nós vamos ter que usar uma coisa que a gente chama de gemátria. Ou seja, letras têm número. Aí você olha para o nome, soma as letras e chega no 66. Quem tem sabedoria, calcule o número. O número da besta, que está ligado ao número do seu nome. Aí vem a questão da gemátria. Na apostila nós temos isso com bastante detalhe. E o seu número é 666. Só para nós encerrarmos, eu chamo a sua atenção para a questão da marca e do controle. Isso envolve tecnologia, isso envolve armazenamento de dados, isso envolve rastreamento e isso envolve uma condição de crédito social. Por isso que fala de controle. Eu posso eliminar você do sistema. É um sistema de escravidão e tudo isso está num bojo só, dentro do governo mundial da primeira besta, auxiliado pela segunda besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. Ok, espero que você tenha entendido os principais pontos do capítulo 13, que ele traz muitas informações. Se você adquirir a apostila, você vai ter muito mais referências
para você se localizar no estudo do capítulo 13. Agradeço aí pelo seu interesse, por profecias, pela sua atenção, ouvindo o que nós falamos aqui, e que você medite sobre essas coisas e pense na seriedade disso. Na seriedade disso e na minha responsabilidade como igreja de evangelizar o maior número de pessoas para que elas não fiquem para trás e passem por tudo isso. Ok? Isso é o nosso compromisso com Deus. Eu agradeço. Deus te abençoe.